combate cristão. Então nós vamos iniciar com uma oração. Eu quero que você, onde você estiver, curve sua cabeça e ore conosco, ore comigo, para que o Espírito Santo nos revele acerca do que Ele tem para nós hoje, acerca do combate cristão. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa tarde. Te rendemos graça, Jesus, pois o Senhor é aquele que nos revela as tuas verdades, através da Escritura, através da tua palavra. Senhor, nós estamos aqui, queremos estar com o coração aberto, ó Deus, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, em nome de Jesus, abre o nosso coração, abre o coração e lança sobre nós a tua palavra, sobre cada um de nós que estamos aqui e para aqueles também que estão nos acompanhando através dessa transmissão, dessa transmissão online em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, nós vamos iniciar a lição 8, a luta contra o diabo e seus demônios, uma luta vitoriosa, né? Então o texto base dessa aula é Mateus capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Então, nós sabemos aqui que o próprio Senhor Jesus foi tentado, como nós já havíamos falado em outras aulas, por quem? Por Satanás, o diabo, que do grego quer dizer adversário. É o nosso adversário, era o adversário de Cristo, né? E na aplicação prática está dizendo que nós fomos chamados, o nosso chamado é de evangelizar e também expulsar demônios, porque as pessoas só serão alcançadas quando os demônios que estão nelas saírem para que elas tenham uma nova vida em Cristo, assim como nós. Então, assim como Jesus recebeu a autoridade do Pai, o próprio Jesus nos comissionou e nos capacitou para essa obra de evangelizar e expulsar os demônios, né? Então, nós temos essa autoridade. O crente, às vezes, não quer assumir isso que tem, né, Luana? Mas nós temos essa autoridade de expulsar demônios. Então, em Marcos 16, 17, o próprio Senhor disse, né, uma de suas últimas palavras antes de ser crucificado: e esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. São um dos sinais. Pisarão em serpente, também está falando lá, não ocasionará dano algum. Se tomar alguma coisa, beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Mas uma das coisas, os sinais, é que em nome de Jesus, está dizendo aí, os demônios têm que se submeter e sair. Então nós temos essa autoridade contra os demônios, né? Então, texto de apoio está em Mateus 8,16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos, aí são espíritos malignos, né? E curou todos os que estavam enfermos. Olha que interessante, às vezes existem demônios, existem espíritos malignos que trazem enfermidade. Então, Jesus nos deu essa autoridade. Então, quando nós vamos orar por alguém, para que ela receba Jesus, muitas vezes nós temos que orar lidando com aquele demônio que está por trás, trazendo doença e trazendo com que a pessoa fique aprisionada. Então nós oramos em nome de Jesus para aquele espírito de enfermidade, ou para aquele espírito maligno, saia daquela vida, no nome de Jesus, para quê? Para a pessoa receber a nova vida em Cristo, né? Então o objetivo dessa aula é mostrar para os alunos, para nós aqui, os alunos que estão nos ouvindo em casa, que é inevitável a luta contra o diabo. Nós temos essa luta travada, porque estamos sendo lançados, quando nós aceitamos Cristo, somos lançados para o reino da luz. Então, quando nós somos lançados para o reino da luz, o reino das trevas torna nosso inimigo. Mas, se não lutarmos contra ele, com certeza, ele não nos poupará. Ele não tem dó da família, ele não tem dó de filho, ele não tem dó de criança, ele não tem dó de ninguém, de idoso. A luta do diabo é atrapalhar a vida do cristão. É claro que a luta contra Satanás compreende duas posições, né? Uma defensiva, eu me defendo dos ataques na mente, como nós falamos, através do escudo da fé. Então vem uma palavra, vem alguma coisa contrária e nós nos defendemos. Mas também tem a outra luta, que é a ofensiva, onde nós vamos contra ele no nome de Jesus e expulsamos os demônios da vida das pessoas, né? Então precisamos nos conscientizar cada vez mais a respeito disso. Então, o primeiro ponto aí é a autoridade para expulsar demônios. Lá em Mateus 10, versículo 1, o Senhor deu autoridade aos seus 12 discípulos para expulsar demônios. Vocês acham que a autoridade só estava sobre aqueles discípulos, os primeiros discípulos? A autoridade foi entregue para eles, mas eles não são melhor do que os discípulos de hoje. Então, quando Jesus deu autoridade para aqueles discípulos, com a vinda do Espírito Santo,
A autoridade também está sobre todo aquele que professa o nome de Jesus. Então, todo aquele que é discípulo de Cristo tem essa autoridade, mesmo os de hoje, não só os primeiros discípulos que andaram com Jesus, né? Então, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, né? Você vê que os espíritos malignos na Bíblia já relata como espíritos imundos, né? Porque são espíritos que não têm dó, são espíritos que querem destruir a vida das pessoas, trazendo maldição, trazendo enfermidade. Então deu autoridade sobre esses espíritos imundos para os expulsarem, para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Porque com os demônios, além de vir a manifestação, o desejo do vício, o desejo do pecado, né, a miséria, vem também as enfermidades físicas e espirituais. Existem enfermidades que são enfermidades na alma, também traga por demônios, né? Esses espíritos imundos, quando nós vamos para o encontro que a gente ora lá e expulsa aqueles espíritos imundos que estavam oprimindo aquelas pessoas, fazendo com que elas vivessem debaixo de um jugo de escravidão e de enfermidade física e espiritual. Uma doença espiritual, a pessoa não prospera, a pessoa ela não consegue avançar na vida cristã. Por quê? Porque ela está cometida de espíritos imundos. Então, quem que vai fazer a obra? Jesus já deu ponto inicial, foi para aquela cruz, ele morreu no nosso lugar, foi levado aos céus e ele enviou o Espírito Santo e deu autoridade aos discípulos. Para quê? Para que nós agora fôssemos os agentes do Senhor. Só que como é difícil, né? Às vezes você vai orar por alguém, você não tem coragem de falar, tem um demônio, sai agora em nome de Jesus. Né? Você acha que a pessoa vai achar ruim, né? Se você de repente chegar para a pessoa e falar assim, olha, tem um demônio de enfermidade, mas essa é a realidade. Né? Quando a pessoa ela tem, às vezes, contatos com coisas contrárias à palavra de Deus, promiscuidade, pecados, roubo, prostituição, adultério, roubo, lascívia, todos os outros pecados, ela está se acometendo de espíritos malignos, imundos. E a oração no nome de Jesus é que vai tirar esses espíritos imundos da vida da pessoa. Por isso que tudo aquilo que a pessoa faz não é ela, é um espírito por trás dela que o influencia a fazer. Então, quando nós vamos orar por alguém, mesmo que a gente fique com dó do estado da pessoa, nós não podemos ter dó, porque existe ali um espírito por trás, um espírito imundo por trás daquela pessoa. Amém? Alguma dúvida? Não? Então, nós vamos lá. Então, não lemos nem antes nem depois da morte do Senhor que eles buscaram os demônios a fim de atacá-lo. Então, o que ele está dizendo aqui? Nós não vemos que os discípulos foram até os demônios para expulsá-los. A não ser quando Jesus foi num lugar e se manifestou no Gadareno, aquele espírito imundo, e aquele espírito saiu daquele homem e pediu para que fosse para aqueles porcos. Mas nós não vemos nenhuma menção de que os discípulos foram atrás dos demônios. Mas quando você vai orar por alguém, automaticamente aquela autoridade que está ali, aquele espírito imundo, ele não quer sair. Então, esse texto agora vai explicar um pouquinho para a gente entender que nós não vamos atrás, mas para expulsar, para dar vida e evangelizar as pessoas, e para também pra orar pelas pessoas que nós amamos, na família, nós precisamos lidar com esse ataque, né? Com esse ataque ofensivo, muitas vezes, né? Não só defensivo. Nós nos defendemos, mas atacamos para resgatar. Quando a gente vai para o encontro, a gente sempre fala isso, que nós estamos indo para tirar vidas do reino das trevas, né, que estão sob domínio dos espíritos imundos. Então nós não vemos nenhuma menção deles buscarem os demônios a fim de atacá-los, os discípulos, né? Os discípulos não foram atrás dos demônios, mas que responderam quando um endemoniado lhes foi apresentado. Né? A famosa passagem em Efésios 6, 10, 18 diz a mesma coisa. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. São contra os espíritos imundos que estão sobre aquela pessoa. Né? Contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é a palavra, né, de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós vemos aí que há um trabalho, há uma hoste, né, há demônios nas regiões celestiais, na vida das pessoas. E às vezes na nossa família, às vezes no nosso trabalho. Então quando nós vamos orar, nós vamos lidar com essas hostes. É uma batalha travada, todo crente precisa saber disso. Então, com exceção da espada do Espírito e possivelmente a oração, todo o armamento mencionado é defensivo. Você vê o escudo da fé, a armadura, o capacete, não é tudo para se defender? Nós lemos lá, nós falamos de muitas armas, né? Quais delas aí? A armadura de Deus, portanto, tomai a armadura de Deus, ficar firmes, cingir os lombos, né, com a verdade, vestir a couraça, que a couraça era um tipo de uma blusa que ia por baixo da armadura, que ela era toda feita em malha de aço dos soldados romanos antigos. Então, quando Jesus está dizendo aqui, nesse texto, quando Paulo, na verdade, escreve aos Efésios esse texto, ele está dizendo que nós devemos nos proteger o nosso corpo, a nossa mente, com essa couraça, que era até, na verdade, alguns guerreiros usavam uma couraça de couro mesmo, um couro bem grosso por baixo da armadura. Tomai também o capacete. Então, essas armas eram de defesa, o capacete, o escudo, a couraça. Mas são armamentos de defensiva, para nós nos defendermos do mal. Mas existe a espada, né, que ele está falando aqui, a espada da verdade, não é isso? Com exceção da espada do Espírito e a oração, que são armamentos de ataque. Né? Então, quando nós vamos atacar uma pessoa, nós vamos orando no nome de Jesus e com a espada da verdade, que é a espada do Espírito. Né? Então, expulsar os demônios era parte da obra evangelística. A salvação em Cristo se define, entre outras coisas, como a libertação do poder de Satanás. Então, como que nós evangelizamos as pessoas? Nós evangelizamos as pessoas lidando com os demônios que estão sobre a vida dela, porque senão ela não vem para a igreja. Né? Não é porque é tão legal lá, sabe, a nossa célula é tão legal, é tão gostoso, não. Eles não vão ficar porque é gostoso e legal. Eles precisam ser libertos daquele espírito maligno para que eles venham querer ter a vontade de caminhar com Cristo, aprendendo a palavra. Então não é só a gente ser simpático, a gente tem que orar, entendeu? A gente tem que levar lá na célula e no meio da nossa igreja a armadura de Deus, usar a armadura, usar o capacete e o escudo, mas usar a oração como uma arma e usar também a espada da verdade, né? Então aí em Atos 26:18 diz assim: para lhes abrir os olhos das trevas e converterdes a luz e do poder de Satanás a Deus. Como? A fim que recebam remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. É o que eu estava dizendo. Então, nós oramos, o evangelismo é o quê? Oração e combate. Você quer salvar alguém? Não adianta só, lá vai ter um churrasco lá na célula. Nós vamos fazer uma festa na igreja. Isso é uma primeira tratativa para trazer, mas precisa ter oração. Eu quero convidar alguém para a célula, quero convidar alguém para o encontro. Precisa orar, precisa já começar a lidar no mundo espiritual com os demônios que está segurando aquela pessoa. Deu para entender? Como é interessante? Está ouvindo bem, Anderson? É muito interessante isso, sabia? Porque a gente às vezes quer salvar a pessoa só no oba-oba, a gente não quer ter trabalho. A gente quer só, vem cá, é tão legal lá na célula, legal, tem um monte de lugar legal. Agora, quando a pessoa é liberta, sua mente é liberta de demônios, sua vida é liberta dos demônios, das potestades, aí ela quer só o pastor, não é só o líder, não é todo cristão, ele está em guerra. Mas às vezes a gente vai contra-atacar, a gente tem medo. Por que a gente tem medo? Porque a gente acha que o Senhor vai nos abandonar. Mas aqui em 1 João, 1 Epístola 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ele não quer pecar, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, ele evita o mal e o maligno não lhe toca. Eu gravo muito essa palavra no meu coração e eu gostaria que muito vocês gravassem, também os irmãos que estão nos ouvindo, porque o maligno ele não tem poder de nos tocar, ele não consegue atacar o ungido de Deus, aquele que está na presença do Senhor. Né? Existem outras ciladas que ele lança, nós vamos ver um pouquinho mais à frente na aula. Mas ele mesmo não pode nos tocar. Então ele se enfurece. Aí ele começa a achar outras situações, né?
Então, em primeiro lugar, aí nós falamos que a autoridade para expulsar demônios, o Senhor já nos deu, né? Então não tenha medo. Não precisa, às vezes de repente vai manifestar um demônio, não tem um pastor com você, não tem um líder, mas você está lá, você vai se encher, você vai tocar a armadura de Deus, do Espírito Santo e da oração, e você vai orar, e aquela pessoa vai ser liberta e vai querer servir a Cristo. Porque os espíritos imundos saindo, ela quer servir o Senhor. As pessoas não conseguem servir a Deus carregadas com espíritos imundos. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Não? Se quiser, é só levantar a mão ou fazer alguma observação, tá bom? Então, em segundo lugar, o próprio Jesus foi submetido à tentação. O ataque diabólico contra Jesus não foi constante. Depois da tentação no deserto, Satanás ausentou-se dele por algum tempo, em Lucas 4,14. Não lemos de outras tentativas diabólicas contra Cristo, até que Pedro tornou-se porta-voz de Satanás em seu esforço de desviar o Senhor da cruz. Então, Satanás foi lá, que ele faz isso. Ele vem e atenta, ele ataca. Você resistiu, ele foge. Porque nós lemos em 1 Pedro 5,8 que nós resistimos o diabo e ele fugirá de nós. Então ele fez a mesma coisa que Jesus. Jesus resistiu ele por 3 vezes, em Lucas 4 está dizendo. E aí ele foge. Aí não se vê mais menção de Satanás vir atormentar Jesus nos seus 3 anos de ministério. Porque Jesus trabalhou 3 anos ensinando, expulsando os demônios, ele lidava com os demônios, mas Satanás mesmo não veio mais, entendeu? Então, ele saiu até que Pedro foi influenciado a atrapalhar o propósito de Cristo. Olha aí, lá em Mateus 16, 22 e 23. E Pedro, tomando de parte, porque Jesus estava dizendo assim, eu vou para Jerusalém, vou ser espancado, vou ser açoitado, vão me bater, vão colocar uma coroa de espinho, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Estou resumindo, tá? Ele falou mais coisas, mas ele, em partes, ele disse o seu martírio. Aí Pedro fala assim, tomando a parte, ficando mais de lado, começou a repreender Jesus, dizendo, olha, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. Olha o que ele está falando, não vou deixar que isso aconteça, mas era o diabo, olha que interessante, Jesus percebeu. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, Satanás ele não sabia, na verdade, que Cristo tinha um propósito de Deus. Havia um propósito que o próprio Deus tinha revelado para Jesus. Tem propósito que Deus revela diretamente para nós. E Satanás não sabe. Entendeu? E não é obrigado nós ficarmos falando também. Né? Mas aqui no caso, quando ele começa a falar, ele falou de um propósito humano que ia acontecer. Ele ia sofrer, ele ia ser martirizado, Jesus. E aí, o próprio Satanás entra na vida de Pedro para quê? Para fazer com que Jesus não fosse paralisado. Mas aí Jesus o repreendeu. Depois o diabo não reapareceu até uns dias antes da crucificação, quando entrou em Judas Iscariotes. Está lá em Lucas 22:3. Né? Lucas 22:3. Dá para colocar, Anderson? Dá? Nós vamos ler. Aparece para eles que estão em casa? Aparece, né? Olha lá, então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Aí depois que ele foi a Pedro, ele só foi falar com Judas Iscariotes, que foi aquele que foi usado pelo diabo para vender Jesus, né, a preço das moedas, para que o exército romano o prendesse. Né? Então aí Jesus... Então você vê que Satanás não ficou ali atormentando Jesus todo o tempo. Né? Ele quis parar o plano de Deus, mas ele não ficou atormentando. E ele procurou promover a queda de Pedro também depois, Lucas 22:31. Isso foi em alguns intervalos de tempo. Lucas 22. Então Satanás entrou em Judas, aí no 31 agora. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas Jesus mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça e quando vocês se converter, fortaleça os seus irmãos. Então, aí nós vemos menção de que ele foi em Judas Iscariotes e foi em Pedro para desanimar, retirar o propósito de Deus na vida de Pedro. E por fim, depois da última ceia, ele se acercou ao próprio Cristo, já quase perto da crucificação. Está em João 14:30. Coloca aí para nós, João 14:30. Que aí ele volta a atrapalhar Jesus, né? Olha lá, querendo atrapalhar. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo, quem é o príncipe deste mundo? Satanás. O príncipe deste mundo é Satanás. Esse mundo foi entregue ao príncipe das trevas. Esse mundo não é de Deus.
O de Deus vai ser a nova Jerusalém que vai descer do céu. Aqui é de Satanás. Olha lá, o príncipe deste mundo é Lúcifer, é Satanás. Agora não é mais Lúcifer, é Satanás que ele é adversário. Nós aprendemos isso na primeira aula. Pois o príncipe deste mundo está vindo, ele não tem nenhum direito sobre mim. Aí Jesus estava dizendo, eu já não falarei muito. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, que eu faço o que o Pai me ordenou. Levante-se e vamos daqui. Está falando com os discípulos. Então o diabo veio querendo, Jesus percebeu, mas ele repreendeu. Então podemos mostrar que não há um só texto na Bíblia que dê a impressão que os ataques diabólicos são seguidos. Então Satanás não fica toda hora nos atacando, né? Ele lança, nós vamos entender, ele lança algumas tentativas, né? Às vezes dá para suspeitar que aqueles que tanto falam de ataques diabólicos não sabem o que realmente eles são, porque um ataque diabólico é algo pavoroso, a revista está dizendo para nós. Um ataque diabólico ele é muito grande, mas não precisamos estar com medo dele, porque nós lemos lá em 1 João que o maligno não pode nos tocar. Então ele vai tocar de todo lado, você vai falar, Satanás, para trás, na minha casa você não tem poder, essa vida não te pertence mais. E aí você começa a afirmar a verdade, que é a espada, é a verdade. Nós estávamos lendo lá no texto de Efésios 6:10, né? A palavra de Deus, que é a espada, ela é a palavra de Deus. A espada vem, você corta a mentira do diabo, você corta a graça dele, né, com a verdade de Cristo. Então, e por isso que é a importância do cursão, da gente aprender as ministrações, a palavra. Então, às vezes, dá para suspeitar que aqueles tanto falam de ataques diabólicos não sabem o que realmente eles são, porque um ataque diabólico é algo pavoroso. Então, a pessoa fala, estou sofrendo um ataque. Então, você pode contra-atacá-lo com a palavra de Deus, que é a espada. Você bater com a espada, ele foge, porque ele não suporta, né? Então, em segundo lugar, o próprio Jesus ele foi submetido à tentação algumas vezes, né? Em terceiro lugar, aí, na revistinha na página 38, diz da convicção de que Satanás foi derrotado na cruz. Olha que interessante. Satanás foi derrotado na cruz de Cristo, né? Esse é um dos benefícios da cruz, né? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Está em Colossenses 2,15. Então o diabo acusou Jó na presença de Deus, mas ao morrer por nossos pecados, o Senhor Jesus tirou do diabo a sua arma com a qual ele nos acusava na presença de Deus. Então o que Jesus fez quando ele se entregou na cruz e ressuscitou? Ele tirou o direito de Satanás de nos acusar. Satanás não pode nos acusar mais. Isso é interessante saber. Então quem te acusa? Se Satanás não pode nos acusar, ele não pode chegar para você e falar assim, você não é salvo. Ele não pode chegar para você e falar assim, você é uma derrotada. Você não vai para frente. Você é um viciado. Não, eu não sou viciado. Eu sou de Cristo. Então, por que às vezes nós nos sentimos atacados? Nós somos atacados pela nossa própria mente, muitas vezes, sabia? É a nossa mente que é corrompida pelo pecado, porque na verdade o Espírito, como eu falei aqui, acho que algumas quintas-feiras anteriores, o Espírito ele não adoece, porque nós somos uma pessoa em 3 esferas, corpo, alma e espírito, amém? O corpo é essa matéria, a alma é o que está entre o corpo, que é as nossas ações, nossos sentimentos, nossas vontades, essa é a alma, né? Ela está entre o corpo e o espírito. Agora, a alma e o corpo, elas adoecem, mas o espírito ele não adoece. Os teólogos chamam de a dimensão noética, né? A dimensão do espírito, do renovo, da salvação. Então, quando nós somos às vezes acusados, é a nossa alma que está nos acusando. Por isso que tem aquele salmo que até virou um louvor, aquieta minha alma. Aquilo é um salmo, né? Aquieta minha alma, Senhor, né? Porque como é que fala perturbas dentro de mim, é um salmo. Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então, por que diz isso? Ali é você dando ordem através do Espírito, daquilo que você recebeu de Deus, que a tua alma tem que ficar quieta. Ela não pode, porque ela pode te acusar, entendeu? Então, a convicção de Satanás, ela foi derrotada na cruz de Cristo. Então, Satanás, ele não tinha acusado Jó, né, na presença de Deus, mas ao morrer pelos nossos pecados, Jesus tirou toda a arma da mão a qual nos acusava. Aí nós vamos ler esse texto, ó, Apocalipse 12:10. Coloca aí para eles
acompanharem, diz assim, Apocalipse 12, 10. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, ao qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Né? Então depois da queda de Adão e Eva, aliás, a queda de Eva e depois, consequentemente, né, comeu e deu ao seu marido de Adão, Satanás acusava todo o tempo o homem, vivia acusando, até Cristo. Quando chegou em Cristo, o que Cristo fez? Encerrou a cédula de dívida. Então Satanás perdeu o direito de nos acusar, porque estamos em Cristo. Né? Então quando nós nos sentimos acusados, muitas vezes é a nossa alma que está nos acusando. Então a gente pode ter domínio. Né? E aí quando a pessoa é vitoriosa e virtuosa no Espírito, então o que Jesus fez? Destronou ele. Né? Com o pecado ele reinou. Né? Quando a serpente iludiu Eva, então automaticamente Satanás começou a reinar sobre os homens. Mas Cristo veio e tirou o reinado dele. E aí fala em Apocalipse 12, 12, que é, né, o campo de ação do diabo agora, que está falando no texto, agora é limitado na terra. Nas áreas celestiais, que é onde nós estamos, por isso que aqui quando a gente prega, eu vou fazer uma ministração, alguém está pregando e fala assim, nós não estamos mais aqui, a nossa posição agora é à direita de Cristo, né? Paulo até fala isso, assentado ao lado dele nas regiões celestiais, e Satanás está debaixo dos nossos pés, porque é bíblico. Olha o que diz em Apocalipse 12, 12, por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Então qual é o segredo para nós? Habitar no céu. Mas pastor, eu não morri ainda. Mas você pode ter convicção de que já é do céu e não é mais dessa terra. Então Satanás, ele perde o direito. Aí ele diz assim, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós. Então todos que estão no mundo, todos que estão na bebedeira, na zoeira, eles estão, ai deles, porque eles estão debaixo do domínio do diabo, das trevas. Mas aquele que está em Cristo agora não está no comando e no governo de Cristo, né? Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quer dizer, o diabo ele está nos seus últimos dias, e isso é bíblico mesmo. Né? Quando alguém vem aqui ministrar, a gente vê até as pessoas rindo. Até eu teve um irmão que falou essa semana, falou, desde criança eu ouço que Jesus está voltando, né? Porque os dias dele são pouco, o tempo dele é pouco, né? Então vai chegar um dia em que ele vai perder ele já perdeu o seu reinado para aqueles que estão em Cristo. E ele vai perder por completo, porque Satanás vai ser trancado 1000 anos. Nós vamos aprender isso no próximo módulo, que é o reino dos céus. Satanás vai ser aprisionado 1000 anos e quem vai governar e reinar é Cristo e os que receberam galardão com ele. Não é todo crente. Nós vamos aprender isso na próxima revista. É aqueles que têm galardão para governar. Os outros vão estar sendo lapidados. De que forma, não sei, mas vai ser lapidados. Então, Apocalipse 12 nos revela isso. Então, como o Satanás não pode tocar nos crentes, como nós lemos aí em 1 João 5,18, ele não pode tocar mesmo na tua vida. Ele ataca das seguintes maneiras. Vou pedir para o Anderson colocar Apocalipse 12, 17. Como que ele ataca? Apocalipse 12, 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante de sua descendência. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. 12, 17. Então, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Ele vai guerrear contra as pessoas, né? Os que obedecem seus mandamentos. Põe o 18, Anderson, para me ver. Então o dragão se opôs em pé na areia do mar, 19. 13, 1, né? Não, aí vai falar da besta. Então, qual que é aqui a questão de Apocalipse 12, 17? Ele vem através de perseguição. Ele não consegue mais tocar nos filhos de Deus, ele vem perseguindo por parte das autoridades. Então ele começa, como os discípulos foram perseguidos, ele vai usar daqueles que estão no governo dele, a serpente vai usar aqueles que estão debaixo do governo dele para oprimir. Amém? B, qual outra forma? Por meio de acusações feitas por outras pessoas. Então o diabo ele não consegue te atacar, Luana, ele não consegue atacar a dona Dalva, ele não consegue me atacar, não consegue atacar o Anderson. O que ele vai fazer? Ele vai usar as pessoas. Você não é crente em nada, você não, para que sai dessa vida, isso é besteira. Entendeu? É um ataque. Ele vai usar as pessoas para nos atacar. Você está vendo que você está perdendo seu tempo. Vai cuidar da sua vida. Para que ficar evangelizando? As pessoas não querem saber de Jesus. O papo é esse.
Por quê? É a acusação que vem através de outras pessoas. É uma cilada do diabo, entendeu? Só que aqueles que se mantêm firmes são vitoriosos contra a serpente, como está dizendo ali em Apocalipse 12, 17. Né? Então ele vem também por meio de ameaças, lá em 1 Pedro 5,8. Que diz assim, ó, 1 Pedro 5,8, primeira carta de Pedro. Olha lá, estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando quem possa devorar. Então ele vem ameaçando. Ele vai ameaçando, você não vai para frente não, as coisas vão dar errada. Aí você tenta fazer alguma coisa, acontece algo de errado, aí você atrela ao que o diabo está querendo fazer, te paralisar. Mas ele não tem poder, entendeu? Ele só dá esse sussurro como um leão. Já foi no zoológico? Já viu como um leão ele boceja? O barulho é ensurdecedor. Ele faz isso. Às vezes o inferno ele faz um barulho muito grande. E a gente acaba às vezes se entregando. Deixa o propósito, deixa o nosso ministério, entendeu? Deixa de salvar as almas porque fica com medo. Mas a Bíblia diz o que lá? Né? Estejai firmes, né? Sujeitai-vos, né? Como o Anderson colocou, seja firme. Né? Ele está como um leão rugindo só, mas ele está de longe, ele não pode nos atacar, entendeu? Então ele fica fazendo barulho de longe. Né? Então ele pode, por ameaça feita por pessoas, por ameaças dele mesmo, e também por meio de tentações. A pessoa começa a ser tentada no trabalho, tentada por uma fraqueza, por cada carne, começa a ser tentado. Então é a maneira que o diabo trabalha para enfraquecer o exército de Deus. Olha que interessante. Por meio de dúvidas. Será que isso vai para frente mesmo? Aí a pessoa casa, ela fala assim, nossa, será que eu fiz a coisa certa? Colocou dúvida. Casei, meu irmão, eu amo, vou para frente. Ou então a pessoa faz uma faculdade, ela está lá no 2º ano, bate um desânimo, uma dúvida. Não, vai em frente e termina. Porque se Deus te colocou até ali, mas ele lança dúvida. Sabia, Luana? Às vezes lança dúvida, nos jovens lança dúvida. A pessoa começa a desmotivar, entendeu? Por causa da dúvida. Então, por insinuações, mentiras que ele lança, que chamamos de dardos de fogo contra os crentes, mentiras. Lança calúnia, sabe? Lança as defamações. Então, nesses casos, o diabo se apresenta como um anjo de luz, com o objetivo de nos confundir. Às vezes até vem sendo usado por alguém que você fala, mas ele é cristão. Mas às vezes, nem tudo que as pessoas falam a gente tem que dar atenção. A gente tem que ter firmado a fé na palavra, revestir da armadura. Por isso que ele fala, revestir da armadura, do capacete, da couraça, do escudo. O que é isso tudo? Se defende, anda na defensiva. Não é andar na defensiva das pessoas, né? A gente vai ser amoroso com todo mundo, mas alerta. Espera aí, o irmão me falou isso, é de Deus? Vai para a Bíblia. Deus não está falando isso. Não, eu vou orar. Não vou aceitar, né? Porque pode ser uma tratativa do diabo para te paralisar. Só que nós temos autoridade contra os demônios, nós temos autoridade. Então, ele lançando dúvida, você não ora, você não evangeliza, né? Alguém que tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Amém? Dona Dalva, tá bem? Tudo tranquilo? Então, concluindo aqui, não podemos esquecer que recebemos autoridade para expulsar os demônios. Nosso objetivo é atacar o diabo debaixo de uma motivação justa. Qual é a motivação justa? Cristo. Eu estou em Cristo, Satanás. Você não tem poder contra a minha vida. Na minha casa, na minha vida financeira, no meu dinheiro, nos meus estudos, no meu relacionamento, na minha amizade, na minha célula. Precisa se posicionar, né? Precisa se posicionar como filho de Deus. Porque se você posicionar, eu tenho sempre contado o testemunho do Eibe. Vocês já ouviram o testemunho do pastor Eibe, que ele contou na conferência? Lembra? Não sei se o Anderson lembra. Ele falou que a mãe dele estava doente, o pastor Eibe da Paz. A mãe dele doente e ele, espera aí que eu vou resolver essa situação. Como? Foi para o quarto, né? Regaçou a manga, né? Olha aqui, Satanás, vou te dizer uma coisa. Você mexeu com a mãe da pessoa errada. Você vai pegar essa enfermidade, você vai pegar esse demônio e vai sair agora, em nome de Jesus. E ele começou a afirmar aquilo, uma oração de autoridade. Aí o que aconteceu? Ele recebeu alívio, ele saiu de lá, a mãe está internada. Não, eu já resolvi, ela está bem, daqui a pouco ela vai estar bem. Por quê? No mundo espiritual ele tinha certeza que tinha, né, expulso os demônios que estavam atuando na área da mãe dela, na vida da mãe dele. E nós também temos essa autoridade, né? Nós podemos, porque foi derramado para todo aquele que crê em Cristo.
Então, nosso objetivo é atacar o diabo debaixo de uma motivação justa. Qual a motivação justa? É porque eu sou bom? Né? Nós vimos na aula anterior. É porque eu quero ser um super crente? Não, é por causa de Cristo. Essa é a motivação certa. Satanás, você vai sair agora. Por que você está falando isso? Porque eu estou em Cristo. Então você não tem autoridade. Vai embora. É simples assim. Tem um ministério chamado Randy Clark. Eles ministram cura de uma forma muito legal, muito instantânea. Põe a mão no ouvido surdo. Fulano de tal, ouve agora. Espírito de surdez, sai. Só assim. A pessoa passa a ouvir. Autoridade. Né? Então nós precisamos ter essa autoridade contra os demônios, né? Quando entramos na ofensiva, é para reconquista e glorificação a Deus. Então, quando nós nos defendemos para nos proteger e continuar andando, vem os dardos inflamados, eu tiro, isso aqui não pertence. Dardo, quando entra no escudo, você tem que arrancar, na guerra é assim. Eles arrancam o dardo e jogam no canto. Vem uma palavra mentirosa contra você. Ah, você é um derrotado, você é um pecador, você pega aquele dardo, ele bateu no escudo, ele não bateu em você, ele bateu na fé. Né? E aí você vai e continua caminhando. E aí quando você entra na ofensiva, que é ofender aí para cima do diabo, é para quê? É a reconquista, é a glorificação a Deus, é para reconquistar aquilo que o diabo estava roubando. Entendeu? Isso é fantástico para os filhos contra os pais que às vezes não são cristãos, contra os pais, contra aqueles filhos que às vezes estão nas drogas, estão perdidos, não querem saber de Cristo. As pessoas, eu volto a falar, elas não vêm porque nós somos legais. Elas vêm porque nós temos autoridade, elas recebem Cristo, elas recebem o impacto do Espírito e aí elas são convertidas, amém? Glória a Deus. Alguma dúvida para a gente ir para as questões de reflexão? Temos algumas questões aí de revisão, de verdadeiro ou falso. Então, primeira questão, se Jesus já venceu o diabo, então, em primeiro lugar, estamos livres de qualquer luta, verdadeiro ou falso? Se Jesus venceu o diabo, então, estamos livres de qualquer luta? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Falso. Vocês acham falso? Falso, né? Estamos livres de qualquer luta? Não, nós não estamos livres de luta, então é falso. Nós temos vitória, mas não estamos livres de lutar, nós vamos continuar lutando. Então é falso, né? Se Jesus já venceu o diabo, então podemos ficar passivos aguardando sua volta? Falso também, né? Quer dizer, Jesus venceu, não precisa fazer nada. Muito pelo contrário, se ele venceu, eu vou vencer também. No nome dele agora, ele puxou, porque eu não poderia. Sabia que Jesus, ele é tão interessante, que nós não poderíamos fazer nada. Porque o nosso sangue não valia de nada. Por melhor bonzinho que eu seja, o meu sangue não salvaria a humanidade. Porque tem pecado. Mas Cristo sendo Deus, se fez homem, é diferente. Opa, Satanás não sabia dessa. Quando Jesus morreu, ele achou que estava morrendo um homem. Não, estava morrendo o próprio Deus. Entendeu? E aí o sangue dele sim. Pode ver que o autor de Hebreus fala isso. O sangue de Jesus, não o sangue de bode, de ovelha, de nenhum outro homem. O sangue de Cristo nos remiu de todo o pecado. Chegou lá e pagou a dívida de Adão lá atrás. É sangue que a dívida quer? Então, um sangue justo derramado. Todo o sangue. Aí, o que aconteceu? Se ele venceu por nós. Aí agora, então a segunda questão ela é falsa. Nós podemos ficar passivos aguardando sua volta? Não. Nós temos que ir na ofensiva agora, evangelizando, ministrando Jesus, falando, não, você vai ser curado. Jesus te ama, sabe, em nome de Jesus, recebe a palavra, sabe, em nome de Jesus, vem para Cristo, sabe, você é meu amigo, gostando de você, mas deixa eu dizer algo para você, você está perdendo seu tempo no mundo, na droga, na bebida. Ah, não quero, você vai vir com esse papo de crente não, não é papo de crente não, estou te falando do evangelho. Acabou, entendeu? Na autoridade, não precisa ficar com muita ladainha também não. Se ele quiser, ele vai ouvir. É palavra lançar a flecha. Se ele quiser, ele vem, se ele não quiser, você fez sua parte, não é verdade, irmão Dalva? Então, podemos ficar passivos aguardando a volta? É falso, né, segunda. Não podemos ficar passivos só porque Jesus venceu, né? Nós também estamos sujeitos às lutas? Aí é verdadeiro, não é verdade? Vocês acham que é verdadeiro? Se Jesus já venceu o diabo, então, nós também estamos sujeitos às lutas. Ele venceu, somos exemplo dele, então, também estamos sujeitos às lutas. Nenhuma das alternativas é falso, né? Porque a terceira é verdadeira, né? Apagou? Apagou a imagem? Acabou a bateria, né? Amém. Ah, só tinha essas perguntas mesmo. Só tinha essa. Pensei que tinha mais questões. Será que tem mais questões aí ou a minha revista está errada? Não tem não? Só tem uma? Ué, só tinha uma questão.
Terminou bem na hora. Glória a Deus. Então nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por estarmos aqui. Anderson? Obrigado, Anderson. O meu celular estava com 25%. Vamos agradecer a Deus. Nós vamos resolver esse problema com a câmera aí, logo, logo. Então nós vamos agradecer. Deu para entender bem, Luana? Deu para entender, dona Dalva? Chegou um pouquinho o Anderson. É interessante, porque essa matéria ela é muito reflexiva para nós. O crente ele não está tendo vitória porque ele não está entendendo. A próxima aula é a aula 9, né? Característica do exército, estratégia como diferencial. Né? E aí nós vamos falar de uma estratégia. Como que o povo no Antigo Testamento vencia suas batalhas sem pôr a mão na arma, muitas vezes. Porque Deus dava uma estratégia. Então nós vamos aprender isso na próxima aula, na aula 9. Tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graça nessa tarde, louvar o teu nome. Obrigado, Jesus, por esta aula, pela tua presença através do Espírito Santo, por nos auxiliar a entender um pouco mais sobre as batalhas, as guerras espirituais, ao qual nós estamos alistados, aliançados e alicerçados nela. Senhor, peço-te que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha fortalecer cada um que está ouvindo, que ouviu essa aula e aqueles que estão aqui conosco, para que possamos ter vitória nessa batalha, em nome do Senhor dos Exércitos. Nós oramos e cremos, Senhor, que somos revestidos de poder e glória, e que temos unção e que temos autoridade, no nome de Jesus, para expulsar demônios e para evangelizar as vidas perdidas.